A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a esta live, a segunda parte, qual a gente está tratando sobre as ferramentas para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor e bom dia. Vão compartilhando aí com as pessoas que você ama, porque quando a gente fala de Deus para as pessoas, a gente demonstra o amor dele, A gratidão que nós temos por Deus estar na nossa vida e o amor dele pela vida do próximo. Ou seja, cumprimos o mandamento de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Vou chamar a Dani já aqui. Sejam bem-vindos a esse ambiente com a atmosfera do céu, em nome de Jesus. Bom dia! Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo Ei, bem. povo de Deus, vai falando aí como é que foi a semana. Vocês têm meditado no que a gente tem conversado? Vão falando aí com a gente. Nós vamos fazer uma introdução, só recapitular rapidamente o que a gente falou na última live sobre essas ferramentas, Vão compartilhando aí com as pessoas, igual a gente acabou de falar aqui. Pega aí esse aviãozinho aí, ó, no lado. Manda pelo menos para 2 pessoas cada um, para Deus abençoar e transbordar na vida de outras pessoas. A bênção dele. Amém? Então, a gente falando sobre as ferramentas, a primeira coisa que a gente abordou foi perguntar qual é a motivação que nós temos para buscar a Deus, Porque para a gente desenvolver um relacionamento com Ele, nós precisamos estar com a motivação certa, que é estar com Ele. Então a gente tem que perguntar, eu estou fazendo isso aqui para estar com Ele ou para receber dele? Porque é chato, A gente ter um relacionamento com alguém baseado só no pedido, Eu quero, me dá. Mas aqui o objetivo é a gente refletir e usar todas essas ferramentas para a gente se relacionar com Deus, para a gente ter mais intimidade com Ele e desenvolver o nosso amor por Ele. E, na verdade, como ato e expressão do amor que nós temos por Ele. Enfim, esse foi o primeiro ponto. E o segundo foi que a gente precisa ter uma vida com Deus para ter uma vida para Deus. Uma vida com Deus é justamente... E a vida para Deus não substitui a com Deus, que é o quê? Você serve a Deus na obra dele, você trabalha na igreja, você evangeliza e tal, mas você precisa entender que você precisa ter uma conexão com Deus, sua com ele. Esse envolvimento com ele é extremamente necessário para você ter uma vida para Deus. E às vezes a gente fica tão envolvido com o serviço da obra de Deus, que é extremamente importante, e esquecemos do nosso momento ali, ó, na intimidade. E nosso relacionamento... E às vezes a gente até faz essas ferramentas, mas só no dia de cantar, ou no dia de ministrar, no dia de pregar, ou no dia de... Sabe? E a gente precisa entender que tem que ser uma constância. É melhor você ter 5 minutos de oração todo dia do que 1 hora no mês. Constância. Qualquer relacionamento é baseado nisso. E você, Dani, quer lembrar o quê? A oração, a gente falou também que oração é uma conversa, Que é um diálogo, é uma coisa que quanto mais você conversa com ele, mais ele se apresenta perante você. Que a oração é o secreto, É o seu íntimo com ele, é conhecer um pouco mais dele, é o relacionamento com ele, A gente falou sobre isso, sobre que a oração muda. No diálogo com Deus, você pode fazer Deus mudar de ideia, entre aspas. Mas na oração, Moisés fez isso, Abraão fez isso. Então, assim, tem outras pessoas que tinham uma sentença sobre uma nação e a oração
fez com que Deus parasse, tá bom, por causa de ti, vou ouvir e tal. Então, a oração faz Deus, no diálogo, no relacionamento, faz ele olhar suas considerações, né? Avaliar os seus motivos. O jejum, né? Nós falamos sobre o jejum, que o jejum é uma forma de se santificar, o jejum é uma forma de se purificar para liberar o canal onde Deus possa falar abertamente com você, te transformar e nos convencer até de obedecê-lo, né? Porque às vezes as pessoas fazem jejum para mudar a cabeça de Deus, quando na verdade o jejum é para mudar a gente, né? O jejum é para nos purificar. Que eu lembro do jejum, a gente falou sobre isso, falou sobre muitas outras coisas, né? Eu queria só recapitular aqui sobre a oração, que às vezes a gente pensa, mas Deus já sabe tudo que está na minha boca, Deus já sabe o que está no meu coração. E por mais que a gente converse com Deus realmente no nosso espírito, Ele saiba, nós precisamos entender que Ele quer saber da nossa boca. Todo relacionamento, a base dele é o diálogo. E o diálogo no nosso relacionamento com Deus é a oração, amados. E eu acho que até eu estava pensando nisso ontem, talvez por isso que os homens têm um pouquinho mais de dificuldade às vezes. Porque é uma DR todo dia, gente. Sempre... É uma brincadeira, não, é de verdade. Todo dia você tá ali, pai, eu tô sentindo isso. Pai, eu entendi isso, não entendi aquilo. E às vezes, até no geral, a gente entende que as mulheres têm mais facilidade desse tipo de expressão. Mas cai por terra tudo isso em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele quer transbordar na gente, independente do gênero. Ele quer que nós tenhamos a consciência de que ele nos vê como filhos. E todo pai quer saber da boca do filho a necessidade que ele tem. Daí Deus me lembrou do meu filho mesmo. Assim, você sabe quando ele tá chorando. Por quê? Ele tem 4 anos, você sabe. Mas você pergunta, filho, por que você tá chorando? Porque eu quero ouvir da perspectiva do mundinho dele. O que é que tá acontecendo naquela cabecinha? Para o quê? Para alinhar com a projeção correta. Então é assim que Deus trabalha conosco, Ele quer ouvir. E o jejum também, a gente lembrou bastante que o Senhor Jesus respondeu, né? Quando perguntaram para ele sobre os discípulos. Por que é que eles não jejuavam? E ele falou assim, pode eles jejuar o noivo estando presente? Mas haverá um momento que o noivo não estará presente. E aí eles jejuarão. Ou seja, é importante a gente entender. O jejum faz parte da prática de todo cristão. Porque para quê? Aí é claro que o jejum, a oração é usado para romper no espiritual, para abrir porta. Mas nós estamos aqui trazendo para a perspectiva de relacionamento. E nessa perspectiva, esse versículo é perfeito, porque fala que a gente atrai através do jejum a presença de Deus. A presença dele. É o que a Dani falou, santificar. Então, você quer se santificar, amado? Quer ter mais a presença? Faça jejum intencional. Intencional. Sabe, com frequência. O jejum, ele é uma forma de você... É como se fosse assim, Deus, eu escolho matar minha carne, seja em algo que eu gosto, seja por um período sem comer, ou seja, é você matar a sua carne, é tipo uma declaração, é tipo um ato profético, de que eu estou matando a minha carne para ter mais de Deus. Isso. E uma outra coisa que da oração, que a gente... Só que eu lembrei aqui, gente... da oração que a gente falou, é que essa questão de que ele quer ouvir o que a gente quer é a questão do livre-arbítrio. Ele pode saber tudo, ele pode saber tudo que a gente quer, mas enquanto a gente não verbaliza, ele não pode agir. Porque ele só pode agir quando a gente chama ele para o problema, quando a gente chama ele para a solução. Exato. Enquanto a gente está agindo com as nossas próprias mãos, ele não pode interferir, porque ele tem que respeitar nosso livre-arbítrio. Isso é amor. Respeitar a nossa escolha, né? E se na oração a gente pedir outra coisa, ok, ele vai interferir nessa outra coisa, mas aquele ponto principal ele não vai interferir, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que Deus é controlador. Eu não gosto nem da expressão Deus está no controle, porque se ele tivesse no controle, nossa vida seria perfeita. Eu gosto da expressão seguinte, ele está no comando, ou seja, na torre de comando, ele dá as direções para o avião. Mas é o piloto que decide seguir ou não.
Entende? Ele está na torre de comando, ele não está no controle. Quem está no controle da nossa vida é a gente por causa das nossas escolhas. Ele está no comando, dando uns direcionamentos. A gente decide seguir ou não. Amém. E uma outra coisa que eu queria falar sobre esse negócio da mulher, Ruth, desculpa, mas eu preciso falar isso. Deus me deu uma revelação sobre o porquê que a mulher sabe que edifica a casa. E eu acho que eu preciso falar isso porque tem, para mim, para todas as mulheres aqui presentes, e até para que os homens também entendam, caso tenham homens aí. Tem. Em Gênesis, quando você vai ver como que Satanás convenceu Eva a comer o fruto, se você observar bem, ele disse bem assim, não, certamente não morrerás. E realmente, Deus, quando falou que ia morrer, era morte espiritual, não era morte física. Então ele vai com sofisma, né? Falando meias verdades. Você não vai morrer. A fruta é boa e você vai ter saber de tudo, você vai ter sabedoria, né? Ou seja, conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Quando a Bíblia fala bem assim, que a Eva olhou para o fruto, viu que era bom, que era bonito, que era bom para alimento, que era agradável e que lhe daria sabedoria. No Gênesis, a mulher, ou seja, mesmo que de uma forma distorcida, desobedecendo, ela foi enganada porque ela queria ter sabedoria, porque ela queria ter conhecimento. E aí Satanás pegou essa sementinha da curiosidade da mulher e usou contra ela. Só que olha que louco. Quando Deus dá a sentença contra Satanás, ele vira e fala bem assim: pois agora, da barriga dessa mulher, nascerá um homem que esmagará a tua cabeça, que te destruirá. E a partir dali, Deus começou a usar como se fosse assim: ah, Satanás, você tentou enganar a minha filha porque ela queria sabedoria, agora ela vai ter conhecimento, ela vai ter sabedoria para te discernir e te destruir no lar dela. É como se a arma que Satanás tentou usar contra a gente lá no Gênesis para nos enganar, agora é a nossa maior arma, que é a sabedoria que Deus nos dá para poder guerrear pela nossa família. É a arma espiritual que Deus nos deu, o discernimento de espírito, a sensibilidade, essa emoção toda, essa sensibilidade toda espiritual que a gente tem, foi decretada lá no Éden para que a gente ajudasse nossos esposos, nossos parceiros a guerrear e a lutar pela nossa família no mundo espiritual. Então, assim, essa é a essência da palavra. A mulher sábia edifica a casa. Não é sábia de inteligência, de conhecimento humano, é sábia cheia do Espírito de Deus. Amém. Uma vez eu ouvi um pastor falar bem assim: sabe por que teu marido não te escuta? É porque ele não vê o Espírito Santo em você. Porque se ele visse o Espírito Santo em você, ele jamais pensaria em rebater. Então, a gente tem que ativar a sabedoria dada por Deus para que a gente consiga ser sábia em casa e que, de fato, a gente consiga blindar as famílias. Né? Esse dom, essa ferramenta, Deus já falou que está com a gente. Agora, é uma unção. Quanto é que está usando? É uma unção. A gente vai fazer uma live, pede para o Ronaldo registrar aí, que a gente vai fazer uma live sobre a mulher sábia. Que eu tenho uma revelação de Deus também sobre isso. E só para fechar o que a Dani falou, já que a gente foi para esse lado, eu creio que o Espírito Santo quer que a gente fale sobre isso, porque é ele que conduz essa live. Ele é importante a mulher entender que ela é sábia, mas é importante os homens entenderem essa unção nelas. E o Espírito Santo também me falou isso, que assim como nós, mulheres, temos que orar todos os dias para a gente ter a sabedoria, com a consciência da unção e responsabilidade que a gente tem, e nós também temos o dever de orar pelos nossos esposos, porque eles têm a unção de liderança na casa, os homens também precisam orar pelas mulheres e respeitar a unção que Deus deu da sabedoria dentro da casa. E o Senhor falou para mim, o temor é dos dois lados. Porque se uma mulher sábia está dentro de casa, ela age com a postura correta, mas o homem não quer nunca ouvi-la, ele está dizendo não para a própria unção da sabedoria que está dentro da casa dela. E esposo, vou falar aqui uma coisa para você. Se você tem uma esposa que você vê que ela não está agindo sabiamente, ore por ela. Peça a Deus, Deus, dê a sabedoria para minha esposa, porque se ela nunca tiver sabedoria, minha casa vai para onde? Tem essa consciência, essa submissão. E é isso que o Espírito Santo tem falado no meu coração, o dever é dos dois lados. Sim. Esposo, ore pela sua esposa. Deus, dá unção para minha esposa, porque eu preciso que ela tenha sabedoria, porque na palavra fala que é ela que vai ser a sábia.
Sim. E aí, assim como nós mulheres, temos que ter essa compreensão. Deus dá liderança para o meu esposo, que ele tenha a cabeça, o entendimento do papel dele, da espiritualidade, da liderança do sacerdote dentro da casa. Gente, o Sim. casamento é uma parceria. Ai, vai ser outra live. Vamos É, continuar com o assunto. vamos para a live de hoje. E o Glória a último Deus. assunto, Adoração. adoração. E aí a ação é rendição, Isso. né? Nós falamos que a adoração é rendição, não é só cantar. A adoração é você entregar tudo para ele, é você entender que tudo é dele, que nada é nosso, nem a gente é da gente, né? A gente Isso. falou sobre isso, que a adoração é você compreender que tudo que você tem, seja sua vida, seja seus bens, seja seu dinheiro, seu trabalho, tudo é dele, tudo é para servir o reino. E aí, quando você entende isso, você rende tudo a ele, você entrega tudo a ele. E aí você descansa, né? Aí você descansa nos braços do Pai de fato, porque se nada é seu, quem te deu vai te dar capacidade para administrar, vai te dar, né? E aí a questão é, nós somos mordomos, né? E aí a gente falou que a adoração é a rendição como expressão de todos os nossos sentidos, de que Ele é o dono de tudo. Sim. E foi esse sentido que a gente trouxe a adoração. E a gente iniciou falando, né? Que agora entra na live, né? Calma aí, deixa eu falar da adoração. Deixa eu falar só uma coisa da adoração também. Nós, todas essas outras ferramentas que falamos, a oração e todas as que a gente vai falar adiante, tudo é um ato de adoração. A adoração é muito maior do que você cantar igual a Dani falou. Na verdade, quando você escolhe amar a Deus sobre todas as coisas e o louva de todo o coração, aquele versículo que Jesus fala, né? Esse povo me louva com os lábios, mas não com o coração. Então, ali já não era um ato de adoração, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você tem uma vida de adoração, uma vida que transborda o amor por Deus e que o prioriza em tudo que você vai fazer, dessa forma, você amando Ele de todas as coisas, todos os atos da sua vida vai ser um ato de adoração. E aí que é a diferença de uma música, sabe? De uma música para um louvor como ato de adoração. Essa é a diferença, porque uma música que a pessoa canta, mas quando ela é a pessoa que está adorando, aí é diferente. Aí ela toca o coração de Deus e rompe o mundo espiritual. E agora a gente falando da live de hoje, eu queria primeiro falar da palavra, porque a palavra de Deus, pode ser, Dani? A gente pode falar da palavra primeiro? Gente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? É esse que me ama. Então, a gente acabou de falar do ato de adoração. Então, como é que você vai ter uma vida que você demonstre adoração? É amando as escrituras, amando a palavra de Deus, amando os seus mandamentos. E aí eu queria ler, eu vou ler aqui uma referência rapidinho em Salmos. Salmos 1. Salmos 1:1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de águas, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará. E tudo aquilo que ele faça prosperará. Gente, essa promessa é a base da vida daquele que ama a lei do Senhor. E a palavra de Deus é a lei do Senhor. Então, eu queria começar com esse versículo e dizer para vocês que a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela pode ser usada de tantas formas para desenvolver o relacionamento com Deus. E o primeiro que eu queria trazer, você quer fazer um adendo aqui sobre essa introdução, Dani, da palavra de Deus? A primeira é a leitura. É isso que eu estou querendo dizer. A primeira expressão, a primeira forma de usar a Bíblia na sua vida é realmente tendo uma prática de leitura diária, se alimentando, assim como se alimenta seu corpo 3 vezes por dia. Quem é que lê a Bíblia 3 vezes por dia? Sabe? É buscar assim, o amor, meditar de dia e de noite. É ler um versículo e ficar com aquilo no coração, buscar transformação. Fala, Josenite. E lembrando que ler, as pessoas acham que ler a Bíblia é só ler, né? Tipo livro. Não, é meditar.
E qual é a diferença? Quando você medita, você pega aquela informação, aquilo entra dentro de você. Sim. E quando você medita, aí é a hora onde o Espírito Santo regreda sobre o versículo que você ouviu a vida inteira, mas você não teve aquela compreensão, aquela revelação. Quando você lê a Bíblia, eu vou falar uma coisa aqui, pode ser que alguns não gostem, mas eu vou falar mesmo assim. A questão do gnosticismo, toda essa questão dos gregos, quando você vai olhando, estudando a história das igrejas, a história da Bíblia, você vê como que é pagão um pensamento de quem tenta dizer que o livro, a Bíblia é só um livro, só mais um livro comum. Né? É tipo, não é só mais um livro, é histórico, não serve de nada. Não, a Bíblia, gente, a Bíblia, ela é um manual para a gente ativar a nossa identidade, descobrir nossas promessas. Promessa não é só o que você recebe na igreja. Tem promessas que já existem na Bíblia sobre as nossas vidas, que é antes da gente nascer. Mas a gente não tem acesso a isso porque a gente não lê as escrituras. A gente trata, às vezes, as escrituras como se fosse só um livrozinho de levar para a igreja. Só que, na verdade, a Bíblia, quando você vai meditando na palavra de Deus e aquilo vai entrando dentro de você, aquilo te transforma na sua essência dada por Cristo. É como se cada vez que você lê, aquilo entra dentro de você e limpa aquilo que não é dele. E aí te fortalece, te ativa a sua identidade, sabe? Eu falo muito sobre identidade, porque é isso que tem me resgatado, sabe? É isso que tem me curado. E é muito importante a gente ter a compreensão de que a Bíblia é um manual. Você quer ter sucesso, prosperidade, ser bem-sucedido na família, em todos os aspectos da sua vida, leia a Bíblia. Siga os princípios, não regras. Os princípios, sabe? Os princípios que não mudam, são imutáveis. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o que nos edifica. A Bíblia fala que ela é uma espada. É uma espada, gente. Tem noção que é isso? A espada é a arma mais poderosa numa guerra. Então, assim, é a espada que mata o Satanás, entendeu? E falo mesmo o nome dele mesmo, gente, desculpa, mas... e assim, a gente precisa estar afiado na palavra. Para vocês terem uma ideia de como é poderosa a leitura da palavra, quando você lê a palavra e aquilo entra dentro de você, ela vira uma espada até contra as artimanhas de Satanás. Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus. Satanás vinha com uma palavra, ele vinha com a outra palavra, mas, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele foi citando a palavra. Você não vence Satanás, as artimanhas dele, nem nada disso com o seu conhecimento intelectual, não. Eu quero contar... É com arma espiritual. Isso. Né? Eu quero contar uma espécie de... Você até me lembra, se eu esquecer, quero só fazer um adendo sobre o que você falou. A Bíblia, além de ser um manual para você ativar sua identidade, tem uma outra coisa. Nós estamos falando de desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Me diz, como é que você desenvolve o relacionamento com uma pessoa que você não conhece? Como é que você desenvolve o seu relacionamento com uma pessoa que você não se preocupa em saber o que ela gosta ou o que ela não gosta? Mas, sem querer fazer aquilo que agrada essa pessoa. Gente, é muito sério. Às vezes a gente peca sem saber que está pecando. E isso não exonera a gente de ter consequências. Sim. Então você às vezes está quebrando princípios constantes na tua vida e não sabe por que você não prospera. Por exemplo, quem não confessa pecados não prospera. Está em Provérbios. Aí você nunca confessa seus pecados. Aí tudo que você faz não prospera. Aí você pensa que Deus não te ama, porque aí é assim que o adversário age na nossa mente. Aí Deus não me ama porque a vida do fulano anda, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa... Você até é uma pessoa, mas pecar é uma coisa que faz parte. Infelizmente, é uma coisa que a gente vai lutar contra. A gente vai lutar contra isso até chegar no céu. Nós somos santos desde o dia que a gente aceita Cristo. Porém, é uma santidade que a gente tem que desenvolver. O nosso espírito vai crescendo quanto mais a gente alimenta ele e menos alimentar a nossa carne. Então, é um processo. Até a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o dia perfeito é o dia que Cristo voltar. Mas até lá, nós vamos no pecado e vamos vencer cada vez mais. Porém, se você não confessar pecados, você não vai prosperar. Isso é um princípio, está lá na Bíblia. E aí? Então, amados, conheça aquilo que o seu Deus
quem é o seu Deus, para você confiar nele também. Um relacionamento é baseado numa confiança. Se você não conhece a pessoa, como é que você vai se relacionar? Como é que você vai criar um vínculo de confiança? Então, tudo, a base de todo o seu relacionamento com Deus é conhecer as Escrituras. Saber os feitos dele, o que ele ama. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem fé, e a fé vem como? Pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se você não tem, eu até coloquei aqui uma outra, a confissão de pecados, porque ali tá as ordenanças, os mandamentos. Aí o outro é amando a Deus e ao próximo. Então, você vai conhecer tudo isso na palavra. E aí, para fechar essa minha parte aqui, eu queria falar uma experiência que eu tive uma vez. Pode falar, Dani. E tem uma outra coisinha também. Por exemplo, a generosidade, você não prospera. E prosperidade, gente, não é só dinheiro. Prosperidade é você ter uma vida abundante. Porque as pessoas, quando falam a palavra prosperidade, às vezes acham que é só dinheiro. Não é. Você ser uma pessoa próspera, você ser uma pessoa produtiva em todas as áreas, ter bons resultados em todas as áreas da sua vida. Sim. Prosperidade não é só dinheiro. E aí, por exemplo, lá em Provérbios também fala que a alma que não é generosa também não prospera. Isso. Então, se você é avarento, se você é ganancioso, desculpa, você está bem prejudicadinho na prosperidade. Entendeu? Aí, se você, por exemplo, se você for olhar também a falta de perdão também quebra relacionamento, fecha portas. Então, assim, tem muitas coisas na palavra que, cara, se você tem, assim, dificuldade de ler a Bíblia, começa por Provérbios. Deus vai dar tanto na sua cara. Eu tô falando por mim, porque fez isso comigo, sabe? Deus vai bater você vai falar assim, meu Deus, não tô fazendo nada. Porque ela tem promessas, olha só, Provérbios tem princípios que geram promessas. Então, ou seja, você cumprindo o princípio, você recebe a promessa. E tem instruções que geram resultados. Então, são opções. Ou seja, princípio você não tem opção de fazer ou não. Princípio é obrigatório. Agora, as instruções, Deus fala, olha, não seja preguiçoso. Porque se você for preguiçoso, você vai ser pobre. Você vai ser pobre. E a preguiça, Deus me revelou também, até estou colocando no meu livro. Mas eu vou entregar aqui uma partezinha do livro. Mas preguiça fere o princípio do serviço, que está estipulado desde o Gênesis. Então, ou seja, o princípio do serviço é natural do homem. Se você é preguiçoso, meu irmão, olha que legal, você vai ser pobre. Não tem como, porque está ferindo o princípio. Então, assim, a Bíblia, do Provérbios, tem princípios que geram promessas e tem instruções que geram resultados. Se você cumprir a instrução, você vai ter resultado. Se você não cumprir a instrução, você não vai ter o resultado. Simples assim. Se você não lê a Bíblia, você não tem nada disso. Você não sabe. Você é um E é interessante, porque a gente falou da oração aqui, mas também a palavra fala que aquele que não perdoa, suas orações não são ouvidas. São ouvidas. E como é que... Aí, o que acontece? Você tá lá orando, jejuando, e tal, e fazendo, e acontecendo, servindo, e não acontece, mas você não perdoa. Você é uma pessoa que guarda rancor. Como é que as suas orações vão ser ouvidas se você está cumprindo um princípio da oração a ser atendida? Então, amados, leiam a Bíblia. E eu vou contar aqui a experiência. Eu tenho que contar. Depois eu vou contar uma também. Olha só, o que acontece? Sobre Provérbios, é interessante porque eu estava lendo Provérbios desde janeiro e foi por causa da leitura de Provérbios que Deus me revelou o projeto Mulheres Declarando a Palavra, no final de janeiro. E eu comecei a escrever, né, a oração, que é uma coisa que vou falar aqui. E aí um dia eu li em Provérbios que fala, né, pra gente não ser uma pessoa, pra gente ser uma pessoa pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu preciso disso. E assim, na verdade, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa disso. E eu falei, Senhor, me ajuda, né? Eu buscando, Senhor, me ensina a ser mais sábia na minha casa, nas minhas coisas e tal. E aí, um dia, o Espírito Santo falou para mim, escreve esse versículo 30 vezes. Gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca tinha ouvido falar sobre alguém que ficou escrevendo versículo, assim. E aí, eu até deixei para lá, né? Ao ouvir a voz de Deus. E aí, no dia seguinte, eu fui tentada umas 4 vezes nesse versículo. E toda vez eu lembrava. Aí eu entrei no meu quarto, peguei um papel e comecei a escrever.
E aí ali o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, que eu comecei a chorar. E aí o Senhor falou assim para mim, filha, isso é didático. Lembra na escola? Quando ele falou isso, eu lembrei quando era criança, um dia eu fiz uma coisa errada e a tia me colocou para escrever umas trocentas vezes. Eu não sei, hoje não sei se na escola permite isso não, mas na nossa época você viveu isso? Escrever no caderninho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, escrever, como se fosse um castigo. E o Senhor falou assim para mim, isso é didático, lembra da escola? Aí, gente, eu comecei a chorar. E aí, na hora, o Espírito Santo me lembrou de um versículo de Provérbios que falava de escrever na tábua do coração. Aí eu falei, gente, não é possível. Eu fui atrás e eu li aqui pra vocês o versículo. Em Provérbios. Provérbios 7, eu tenho que ler para vocês entenderem aqui. Olha só, na hora que eu achei o versículo, o que fala? Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Olha isso. Ata-os em teus dedos. Escreve-os na tábua do seu coração. Gente, aí eu chorei. Porque o Espírito Santo falou para eu escrever, vocês estão entendendo? E eu achei que isso era loucura, mas eu obedeci. E quando eu comecei a escrever, eu realmente senti meu coração queimar, sabe? E eu escrevendo, era como se eu estivesse vencendo uma mentira na minha mente, ou alguma coisa que estava programada de uma forma errada. E eu fiquei escrevendo ali, escrevendo, e o Espírito Santo ministrando. E aí ele me lembrou desse versículo, quando eu vi, fala, ata-os nos seus dedos. E escreve na tábua do seu coração. Aí você pode dizer, Ruth, isso é religiosidade. Assim, tudo que é feito por fé não é pecado. Eu estou falando no inverso do versículo, porque o versículo fala, o que não é feito por fé é pecado. Eu fiz por fé, fiz por obediência, sim, e eu estou vivendo uma transformação na minha vida com essa prática. Porque o que acontece? Quando vem alguma coisa, eu escrevi na tábua do meu coração. Eu escrevi. Agora, é claro que não é todo versículo que você tem que escrever. Mas tem aquele que você precisa atar, escrever no seu coração de verdade. E se for necessário, amado, para tirar mentiras da sua mente, você escrever mesmo, na prática, escreva. Porque aí o que acontece? Na hora que o adversário te tenta, aquele versículo já está na tua memória, a um ponto de que você rebate na hora e pronto, e vence. Então, essa experiência para mim foi, assim, foi transformadora na minha vida. Foi, assim, recente, sabe? E a gente pode passar por outro aspecto da consulta? Não, peraí, eu vou fazer uma experiência sobre a leitura. Ah, tá. Sobre a leitura da palavra. Anos atrás, estava meio que me resgatando em Deus, né? E eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Estou sendo muito franca com vocês, não tinha. Não tinha vontade de ler Bíblia, eu tinha vontade de cantar, né? Cantar, pra mim, era tranquilo. Mas ler a Bíblia era uma coisa tipo assim, ai, gente, nossa, que... Quando chegava naquela parte ali das gerações, pulava sempre, sabe? Tipo assim, amém, que preguiça. Mas aí, o que eu comecei a fazer? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvido da palavra de Deus. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a assistir pregações, comecei a ouvir. Então, eu ia pro trabalho, tava no carro, ouvindo pregação. Thiago Bruneiro, Sim Barreto, Cláudio Duarte, e vai indo. Thalita Pereira, Camila Barros, Gabriela Lopes, vai indo. E aí eu ia no carro indo pro trabalho e ia lendo, ouvindo a Bíblia. E ouvindo todo dia, na ida, na volta. E aí começou a acontecer uma coisa. Eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia. Eu comecei a sentir vontade de ler. E aí, aos poucos, eu comecei por Provérbios, que é um livro que é muito didático, tem muito a ver com a nossa vida no hoje, no presente. E aí eu fui lendo e fiquei uns 6 meses lendo só Provérbios. Começava mês, terminava mês, começava mês, terminava mês. Provérbios, Provérbios, Provérbios. E aí aquilo foi me enchendo e continuando assistindo pregação. E aí eu senti que o meu espírito foi se enchendo, sabe? Foi se enchendo e a vontade de ler a Bíblia foi ficando mais forte em mim. E aí aos poucos eu fui lendo Gênesis, estou lendo Gênesis, né? Fui estudando outros capítulos, outros livros. Então, assim, aos poucos também não se cobre uma perfeição desde o início, né? Vá aos poucos, mas tente se encher do jeito que você tiver para se encher da palavra de Deus.
Porque isso vai ativando o seu espírito sem nem você perceber. E aí vai chegar um momento que você daqui a pouco tá lendo a Bíblia e Deus tá te revelando as coisas e você vai assim, ué, quando foi que isso virou a chave? Você nem vai perceber. Vai ser algo tão Isso. natural que vai ser automático já em você. Amém. Eu quero usar também a palavra de Deus como consolo e orientação. Gente, vocês podem usar a Bíblia para Deus falar com vocês assim, na lata. Eu tenho essa prática desde menina. Às vezes eu triste, orava e falava, Deus, fala comigo. E ele falava. Na lata, assim. Eu quero contar uma experiência recente, assim. Eu tava muito triste, muito angustiada com uma decisão. Deus mandou eu tomar uma decisão. E essa decisão mudou toda a minha vida. Toda. E aí eu tava ali me sentindo insegura, né? Porque todo novo assusta. Sabe? Eu só não vou contar os detalhes também, porque não dá muito tempo, mas o que importa é a experiência geral. E aí eu sei que eu ajoelhei e falei, Deus, me ajuda. Pedi para o Espírito Santo vir me socorrer, tira esse medo, porque eu sei que eu estou em obediência. E o Senhor está na minha vida. Fala comigo através da tua palavra. E ele falou assim, o Senhor Deus é a minha força. E ele fará os meus pés como os das corças. E me fará andar sobre os meus lugares altos. E eu até tenho vontade de chorar, porque eu lembro o quanto essa palavra aqueceu meu coração. Aqueceu e os meus lugares altos é muito forte, porque ele não fala andar em lugares altos, ele fala que eu vou andar nos meus lugares altos. Ou seja, aquilo que para mim é um limite, aquilo que para mim é uma barreira, ele vai fazer eu andar sobre isso. E naquela hora eu entendi que o Espírito Santo estava falando, filha, aquilo que para você é uma alimentação, eu vou fazer os seus pés como das corças. Que a corça, ela quando vê, sente o cheiro da água, ela sai correndo, disparada. Porque ela tem um olfato muito aguçado pro cheiro da água, porque ela não tem muita gordura no seu corpo e ela vive no deserto. Então, quando é quilômetros, gente, ela sente o cheiro. Então, ela sai numa velocidade para encontrar água, né? E aí, essa velocidade Deus estava me prometendo. Filha, você vai veloz, como a corça. E você vai andar sobre os seus lugares altos. Ou seja, tudo que é limite para você, você vai andar sobre. Gente, foi a palavra de Deus viva se revelando na minha vida. Começa, se você não tem essa prática, faça isso. Ore e tenha fé. Fé. Isso não é misticismo, é a Bíblia, é a palavra viva de Deus falando com você. Então, a palavra de Deus pode ser também isso, um consolo e uma orientação. Né? E aqui a gente já entra na parte da consulta da palavra. Eu queria até, só para iniciar a parte da consulta da palavra, que a gente já vai começar com experiência. Eu morava no Espírito Santo, né? Morei lá 9 anos. E 3 anos morei com a Ruth lá, mas 6 anos morei sozinha. E aí eu vim passar o Natal e o Ano Novo em Brasília. E aí eu queria ficar mais uma semana, né? E aí eu fui consultar a palavra com meu pai. E aí, se eu podia ficar mais uma semana em Brasília. E aí veio um versículo bem assim. Arruma a tua bagagem, ó filha do Egito, e volta pro teu exílio. É tipo assim, vá embora. Aí eu fiquei assim, caramba, meu pai até ficou brincando, vai lá exilado e tal, né? Na época eu ficava zoando. Mas eu quis compartilhar essa experiência sobre a consulta da palavra, porque durante algum tempo as pessoas começaram a tratar a consulta da palavra como se fosse búzios. Tem até umas pessoas, uns pastores que criticam, né? Mas a questão é a sabedoria de você poder fazer, consultar a palavra de fato, buscando a Deus, entende? Tipo, no momento seu com Ele. E não como se fosse, tipo assim, posso pintar o cabelo? Aí abre a Bíblia. Posso usar brinco? Não é para isso. A consulta da palavra é uma conversa com Deus também. E aí, Sim. tem que ter seriedade, tanto quanto qualquer outra coisa, tanto quanto oração, tanto quanto louvor, né? E assim, é muito profunda a questão da consulta da palavra. Deus, de fato, fala com a gente na palavra, assim, na hora. Às vezes hora. não quer ouvir, mas eu quero contar porque Isso. é o que a gente precisa. Eu quero contar também, falar da consulta da palavra é experiências. E tudo na vida, gente, é o que a gente falou da renovação da mente. Se Deus nunca falou com você dessa forma, use os testemunhos e as experiências de outras pessoas para te incentivar. Porque se Deus faz na vida de alguém, Ele quer fazer na de todo mundo.
Muita coisa na minha vida que eu tô vivendo hoje é por ter sido, me permitido, é por o Espírito Santo ter me dado essa sensibilidade. De eu ver o fogo do Senhor em outra coisa que eu nunca vivi e eu ir lá experimentar. Né? Quem está acompanhando nossas lives, lembra que eu falei sobre a sarça. Moisés olhou a sarça queimando, mas ele voltou para ver. Então, a gente está falando aqui, Deus fala. Você nunca viveu? Experimenta. Peça, desafia o Senhor. Ele vai falar com você também. Veja essa sarça queimando e chega perto dela. Aí eu vou contar a experiência aqui. Tava grávida, um barrigão de 7 meses do Davi, meu primeiro filho. E a gente foi fazer enxoval lá em Goiânia. E aí, quando chegamos lá, a gente fez um enxoval e era domingo à noite. A gente foi na sexta e domingo à noite. Tava muito cansada. Eu falei, amor, vamos dormir, né? Imagina, grávida, com aquele barrigão, tendo andado o dia todo, os pés inchados. Qual era o lógico, gente? Dormir e sair na segunda-feira de manhã, vocês concordam? É o mais prudente, é o mais sábio. Só que meu marido tava no coração de quê? Amor, vamos hoje. Eu falei, amor, eu tô cansada. Eu tô com a minha barriga. Olha, gente, meu questionamento era legítimo, gente. Eu era gestante. Você não tem noção do cansaço que eu tava. Ainda mais pegar mais 2, 3 horas de carro, que o pé ia ficar mais inchado e tal. E aí, à noite, é perigoso e tal. Eu falei, amor, eu acho que hoje não. Aí ele falou assim, mas eu acho que é pra gente ir hoje. Eu falei, então vamos consultar? E aqui em casa é assim. Se tem paz no coração, o Espírito Santo tá reinando, vamos embora. Se a gente tem alguma, assim, 2 opiniões, tá em dúvida, a gente põe diante de Deus. E para saber, né, Senhor, qual que é a melhor orientação? E a gente foi consultar. Gente, aí a gente perguntou, Senhor, a gente quer saber se é para ir hoje ou amanhã, então fala com a gente se a gente pode ir amanhã de manhã. Perguntamos. Por quê? Porque era mais prudente para mim ir amanhã de manhã. E a gente perguntou se podia ser amanhã de manhã. Olha o que o Senhor respondeu, gente. Eu vou ler aqui. 1 Samuel 19, 11. Saul enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. Gente, eu morro de rir, porque a gente riu, mas ficamos apavorados ao mesmo tempo. Não vamos dizer, pode ser literal? Podia ser um acidente, podia ser uma coisa séria? Podia. Mas podia ser um espiritual? Podia. Não importa. Pra gente, a gente não quis saber qual era. A gente só entendeu que o Senhor estava falando assim, se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã estarás morto. O que o Senhor pegou? O meu desejo do marido e falou qual que estava certo dele. Gente, mas eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão empolgada. Aí meu marido até falou, amor, mas você não queria. E hoje, por que você tá feliz? Eu, caraca, eu tô feliz por Deus ter falado desse jeito. Eu tô feliz e emocionada por ver Deus se preocupar com a saída nossa numa viagem. Eu tô feliz por saber que Ele tem um livramento para dar pra gente. Meu olho enche de água, gente, porque é muito forte. Você vê o Espírito Santo te falar literalmente na Bíblia. Vai hoje, porque amanhã tem um problema. Vai hoje, vai agora. A gente saiu feliz, arrumou umas coisas correndo. Saímos quase 9 horas da noite. Pegamos a estrada e chegamos em segurança. E essa experiência queima no nosso coração até hoje. É claro que eu tô falando de uma experiência de 4 anos atrás. Mas é porque tem coisas que a gente está vivendo recente que não dá para abrir os detalhes. Então eu quis usar uma que daria para eu explorar. E aí, falando da experiência de usar a palavra como uma consulta, né? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem conversar mais com a gente sobre isso, pode mandar no direct. A gente tem mais referências, sabe? Davi consultava. A palavra fala isso, sabe? A Daniel consultou as escrituras. Então, isso é uma prática, e eu vivi a vida inteira numa igreja que usa isso como prática diária e constante. Então, são e mais testemunhos de que a Bíblia é usada como consulta. E Deus fala poderosamente. Amém? Vamos então para outra coisa, orar a palavra. Gente, orar a palavra é uma coisa assim que tem mudado a minha vida também. Você pegar a Bíblia, a Valnice Milhomes, ela é uma mulher de Deus, assim, que
eu conheci através de uma irmã que falou para mim que era é a pioneira, assim, que fala sobre essa prática. É você usar as escrituras para orar. E aí eu repito, não é uma reza, é você usar a resposta. A Valnice fala isso. Você ora a Deus usando a resposta. Jesus falava, vocês não recebem porque pede mal. Agora usa a escritura, a Bíblia, para orar, para você ver. Sabe? Então, assim, antigamente, os servos de Deus falavam assim, Senhor, porque tu dissestes isso, e eu creio nisso e nisso, sabe? Eles usavam as profecias para falar com Deus. Então, a base, assim, na essência, para falar da oração da palavra, é isso, sabe? É você usar um versículo, né? A gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você, quando você lê ele, você vai lembrando dos detalhes. Eu acabei de falar aqui daquele versículo que Deus me fez escrever várias vezes, sabe? Para eu entender que era para ele ficar gravado no meu coração. E você tendo a palavra gravada no seu coração, você vai rebater as mentiras que o adversário colocar na sua mente na hora da adversidade e da provação. Se você não Sim. tiver as escrituras e que isso seja necessário você ficar lendo várias vezes, leia várias vezes. Porque na hora da mentira que vem na sua mente, você vai saber rebater, sabe? Porque eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. E tem uma coisa, a oração da palavra, ela é uma forma também de você alinhar sua motivação, né? Sim. É o que você falou. Quando Deus falou, quando Jesus disse isso, pedes mal, é porque ele fala, termina o versículo falando, porque pedes para o seu próprio deleite. Então, assim, se na tua oração a motivação está errada, também não será escutada. Porque Deus quer preservar o nosso coração do mal. Então, quando você ora a palavra, ou seja, você faz orações declarando aquelas palavras proféticas, declarando aquelas palavras como profecia, levando a Deus aquelas promessas, você, além de estar trazendo à sua consciência o conhecimento daquela promessa, você está profetizando ao mesmo tempo sobre a sua própria vida e está alinhando a motivação da tua oração. Então, assim, é muito poderoso você orar a palavra, porque, de fato, ela tem todos esses efeitos. Trazer a consciência da promessa à mente, limpar o coração, alinhando a motivação e, ao mesmo tempo, profetizar sobre a sua própria vida, porque você está declarando que aquilo, né, orando, você está orando, fazendo com que aquilo entre dentro do seu interior, no seu espírito. Sim, e é muito forte. Eu tive uma experiência muito forte até com o livramento sobre o Covid mesmo. Em maio, eu não conhecia. Eu fui conhecer que habita no abrigo de Deus, morará sob sombras de amor. E ficou. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Aí ficou assim. Só que aí o Senhor falou bem assim no meu coração, desse jeito. Antes do almoço, eu tava me arrumando, ia me arrumar para ir para minha mãe, para a gente almoçar no Dia das Mães. Antes do almoço, você vai fazer uma oração e vai falar esse versículo. O Espírito Santo falou para mim, claro. E eu achei estranho, porque eu juro, irmãos, eu não tinha essa prática, sabe? E aí eu nem conhecia isso. E eu falei assim, gente, mas como assim eu vou falar? Na oração, é para eu ler? Será que é para eu ler o versículo antes? E fiquei. Cheguei lá na hora do almoço, o pessoal foi orar antes. Aí meu pai orou pelo almoço e eu lembro como se fosse, meu pai, eu preciso fazer uma oração. Aí eu fui e orei. Falei, Senhor, como o Senhor alinhou no meu coração essa manhã, sabe? O que habita no abrigo de Deus morará sob sombra de amor. E o Senhor falou isso para mim. Vocês precisam estar debaixo de mim para praga não chegar. Aí eu orei nesse sentido, Senhor, que nós possamos estar debaixo das tuas asas, que nós possamos escolher nos refugiar em ti, que nós possamos ser submissos à tua vontade e nos escondermos debaixo do Senhor, para que a sua sombra nos proteja. E comecei a orar e falei assim, porque assim nenhuma praga estará na nossa tenda. E eu repreendo em nome de Jesus essa praga que está nos cercando. E comecei a orar, irmãos, em cima disso. E eu lembro que eu orei e o pessoal até ficou meio assim, amém. Mas por que a Ruth está tão fervorosa, né? Orando
contra o Covid, uma hora dessa, de querendo almoçar. Ficou um clima meio assim. Eu sei que as pessoas receberam a oração, mas eu tô dizendo que eu senti que ninguém entendeu tanto. Gente, no mesmo dia, meu marido começou a manifestar sintomas do Covid. Só que a gente não entendeu. Ele tá com tanta dor de cabeça, no grupo de risco. Então a gente tava em maio do ano passado, a doença tava no auge. E assim, hoje tá de novo, mas foi assim no início. E aí eu lembro que a gente chegou em casa segunda, terça, e o Cleito foi piorando, e aí ele fez o exame e ele tava. E eu também comecei a ter sintomas, mas foi embora. Aí quando foi na sexta-feira que confirmou, na outra segunda, uma semana depois confirmou o Covid. Aí o Senhor falou comigo assim, e o Cleito só tava só sem o olfato. Ele não teve mais nenhum outro sintoma. E aí o Senhor falou pra mim assim, lembra da oração do Dia das Mães? Gente, na hora que eu lembrei disso, eu corri e perguntei pra todo mundo, ninguém tá com sintoma não, gente? Não, ninguém tava com sintoma. Meu pai, minha preocupação, ninguém tava com sintoma. Eu peguei? Não. Meu marido pegou e eu não peguei. Meus filhos pegaram? Não. Meus filhos não pegaram, eu não peguei. Minha família lá no almoço, ninguém pegou. Só um pouquinho. Eu digo só um pouquinho, porque ele não teve nenhum outro sintoma, você perdeu o olfato. Eu sei que isso acontece às vezes, mas o Senhor falou no meu coração claramente, foi para você saber que vocês naquele dia já estavam sob o perigo. Mas na hora que você orou e obedeceu aquilo que eu ordenei e declarou as escrituras, eu dei a proteção para todo mundo. Ninguém pegou naquela ocasião. Depois, muito tempo depois, aí é outra história, mas naquele período ninguém pegou. E foi muito tempo e, enfim, para mim foi uma experiência muito forte que eu tive com a oração da palavra. E declarei a palavra, a cura e a libertação para minha família. E até hoje Deus tem protegido, glória a Deus. Então vamos orar. E vamos usar mesmo essa experiência, né? Porque a gente está vivendo e está bem no momento, né? Muito sério. E quer falar alguma coisa mais, Dani, sobre a oração da palavra? A declaração da palavra, que mulheres declarando a palavra usa, é uma vertente da oração da palavra. E eu estou devendo um vídeo sobre isso. Estou devendo um vídeo sobre isso, eu vou fazer em outro, eu vou fazer. Mas é você não só orar aquelas orações que realmente você fala com Deus, mas é você declarar também aquilo que tem a ver com a sua identidade. Entendeu? Assim, eu sou sábia, sabe? Porque o Senhor fez isso. É você declarar aquilo que é quem você é para Deus. E é você declarar isso com fé. Também com a mesma intenção de você vencer as artimanhas do adversário com relação àquilo que quer te desmotivar. E então a oração da palavra e a declaração da palavra, que a declaração da palavra é algo que o Senhor está me revelando. Que o Senhor com certeza vai revelar outras coisas. A declaração da palavra. A declaração da palavra. A declaração da palavra também ela é uma forma de você falar, verbalizar o que Deus diz ao seu respeito. É isso. É você, de fato, assumir a identidade do que ele diz. E para você saber o que ele diz a seu respeito, você tem que ler a Bíblia, né? Isso. Então, volta lá para o início da conversa inteira, né? Exatamente. Você declarar as verdades de Deus para você. Você declarar aquilo que o Senhor tem para sua vida. Você declara, nossa, olha, a mulher sábia faz isso, a mulher sábia faz aquilo, a mulher sábia... Gente, eu não sabia que era tudo isso, não. Ixi, eu tô longe. Aí outro dia você lê, eu tive essa experiência. Quando eu li, eu falei, meu Deus. Aí agora eu tava lendo. Ei! Começa a declarar, sabe? Todo dia, e a sua mente vai lembrar, você tem que ser desse jeito, e você começa a mudar a sua prática, a sua postura. Então, diante de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, porque nada é feito por nossa força, sabe? A palavra fala, sem mim nada podeis fazer. E do Senhor é o querer e o realizar. Então, tudo isso aqui tem que ter o Espírito Santo dentro da gente, nos motivando e nos ajudando. E entrando na parte do louvor agora, pra gente finalizar, que já tá terminando, gente, essa live é muito pouco. Pra gente contar tanta experiência, eu tinha mais duas pra contar, mas amém. O louvor, gente. Ai, meu Deus, o louvor é a expressão da Bíblia. Aí a gente tá falando aqui
Posso, Oi? Ruth? Oi. Só você vai começar a falar sobre o louvor, né? A gente tem que falar Sim, rápido, né? é isso. Mas eu queria. Você vai falar sobre o louvor sobre a expressão da palavra, né? Primeiro? Eu vou falar isso. Eu vou falar aqui e você soma sobre o que você Tá, quer. beleza. Fala. O louvor, gente, é a palavra cantada. Você pode ver que o louvor, ele é a expressão da Bíblia. Vai ser a expressão da alma remida. E a gente falou que o jejum, a oração e tudo não pode ser feito para agradar a Deus se não for feito como ato de adoração. E o louvor também. O louvor para tocar o coração de Deus vai ser a expressão da sua alma remida nele. Vai ser a expressão daquele coração nascido no Espírito. E aí, quando toca o coração de Deus e muda o mundo espiritual. O louvor é uma arma poderosa também, mas nós estamos usando ela aqui como o quê? Como uma forma de nos relacionarmos melhor com Deus. E aí, quando você canta, você está usando a Bíblia, que a gente falou que pode ser orada, que pode ser declarada, que pode ser usada como consolo, como consulta, as Escrituras, cantada. E aí, meu amigo, não tem mentira nesse mundo que resista ao ambiente, a uma atmosfera dessa. Quando você estiver cansado e triste, você entenda, o louvor muda a atmosfera dentro de você e fora de você. Você canta, você muda tudo à sua volta, você não está conseguindo orar, você não está conseguindo ler a Bíblia, põe um louvor, começa a cantar. O Espírito Santo vai te libertar. E você vai mudando, e vai mudando, vai mudando, vai mudando a atmosfera em volta de você. O louvor é poderoso. Eu fui ministra de louvor só a vida toda. Então, para mim, realmente é algo que toca. Fala, Dani. E o louvor, na Bíblia fala que os cantores iam à frente na batalha. Ah, O sim. louvor, eu falo muito isso. Até se tiver ministro de louvor aqui, eu também sou ministra de louvor na igreja. Mas cantar, louvar, não é só louvar. Toda vez que você está louvando, você ativa o espiritual como se você estivesse usando uma arma de guerra. E no Isso. louvor, você está, tipo, libertando vidas para que o coração dela se encha, se liberte de prisões e se abra para ouvir a palavra de Deus. No louvor, você consegue resgatar a sua paz, você consegue resgatar, é o que a Ruth falou, a atmosfera, trazer a atmosfera do céu para o ambiente. No louvor, você consegue limpar o seu espírito, sabe? É uma forma de relacionamento com Deus que é muito lindo, que eu acho, que é tipo assim... ai, Deus, eu não sei como vencer isso aqui. Deixa eu pôr louvor, sabe? É como se o louvor fosse fazer tudo, assim. O louvor fosse limpar o ambiente, fosse limpar as atmosferas, fosse nos encher do espírito. E é assustador como que quando você tá em um momento de dificuldade ou no momento em que você tá querendo mais comunhão, você coloca um louvor, parece que tudo se alinha, sabe? Parece que tudo fica coerente, fica tudo junto numa mesma atmosfera. E o louvor como forma de relacionamento, ele é também uma expressão de adoração. E aí volta porque a gente está falando antes. Porque o louvor é uma forma de gratidão também. O louvor é a forma de você se relaciona com Deus adorando Ele, agradecendo Ele e se enchendo dele. Ou seja, de novo, Amém. se rendendo. Então, isso aproxima você de Deus, você tem um relacionamento profundo, né? Agora, se você canta por cantar, se você, sabe, nada que você faz por fazer para Deus tem nenhum efeito. Nada, nenhuma dessas ferramentas, se você fizer por fazer, por obrigação, não tem nenhum efeito. Porque Deus não quer obrigação. Deus quer ser adorado Nem sacrifício. de verdade. Nem sacrifício, Ele quer amor. Ele quer que a gente faça as coisas por amor a Ele. E por querer mais dele. E não porque, quero me aparecer na igreja. Porque eu quero ser o espiritual fazendo jejum. Porque eu quero ser a melhor pregadora da palavra para me aparecer. Não é isso. Se a motivação está errada já. Né? Tudo tem que ser para a pressão da adoração e para ter um relacionamento. A motivação de todas essas ferramentas é para ter um relacionamento com Deus. Essa é a motivação certa. E toda vez que a gente utilizar todas essas ferramentas como forma de adoração, como forma de relacionamento, a motivação vai estar certa e o efeito vai ser real na nossa vida. Amém. Espírito, temos 40 segundos. Eu só quero anunciar, agradecer a presença e dizer que quarta-feira
vai ser a nossa live falando sobre a ferramenta que vai te ajudar a desenvolver e edificar o seu espírito. Gente, a gente falou de todas essas, mas separamos uma live para falar sobre oração em línguas. Você não tem ideia do que a oração em línguas pode fazer na tua vida. Ela vai edificar o seu espírito e ela vai fazer você romper no mundo espiritual. Então não perca! Vai ter uma convidada especial de Deus e essa ferramenta me dá vontade de chorar. Vou ter que ter um lenço aqui, porque ela transformou a minha vida. E ela vai potencializar tudo na sua. Venha com a gente, chame mais pessoas. Amém.